Casão e Juca Kfouri no ICL Notícias. Agora a gente já se ajeitou. A gente está até combinando a roupa com o Juca lá, todo mundo de... Né, combinando. Olha aqui. Pô, Dom Quixote de La Mancha. Olha aqui. Em homenagem ao Casão. Casão, eu te recebo aqui no nosso ICL Notícias, não apenas com a camiseta quixotesca, como com esse seu amigo para te receber. Boa. Então, espera um pouquinho. Tá bom. Bom, ficou o Raul, deixou o Raul, hein? Casão saiu, deixou o Raul Seixas falando por ele aí. Não, mas eu trouxe aqui, né? Pô, tão bem. Bota os dois aí. Que maravilha. Coisa boa. Pô, um doutor é bom, 2 doutores, poxa. É perfeito, né? Casão, que coisa boa te receber aqui no ICL. Seja muito bem-vindo. Bom dia para você. E só para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, agora você pode falar de política e aqui é o lugar. Então, eu queria começar, vou te deixar na mão desses gigantes aqui, mas só para começar, queria te perguntar como é que você analisa esse momento que a gente vive no Brasil, né? Corrupção no Ministério da Educação, fome, desemprego, a gente tem a violência, o armamento no Brasil, a perseguição a jornalistas, o desamparo com os povos indígenas, o que aconteceu agora, o absurdo, né, na Amazônia, com a morte do Dom Phillips e do Bruno, e essa PEC agora do desespero, o consignado no Auxílio Brasil, toda essa influência dos bancos, enfim. Como é que você analisa esse momento do nosso país, Casão? Bom, um beijo para você, Vivian, Chico, Juca, prazer, muito prazer conversar com vocês. Faz tempo que eu não falo com o Chico, né? O Juca até falo sempre. O lance é assim, é um momento catastrófico, né, que o país está atravessando. É um momento de destruição. O governo Bolsonaro, desde o primeiro dia que ele entrou, o projeto principal era destruir o país, né? Então, se você for ver por esse lado, ele está sendo bem sucedido, porque ele está fazendo muito bem a proposta que ele tinha na cabeça logo que ele entrou. Destruir o país, liberar desmatamento da Amazônia, não proteger os indígenas, tanto faz o que acontece por lá, a pobreza, tanto faz, não me preocupo com isso. Fez uma campanha perversa e muito cruel durante a pandemia, com as ironias sádicas, né, macabras que ele fazia em pleno momento que morriam 4, 5 mil pessoas por dia, famílias todas sendo acabadas. Você via a dor, você ligava a televisão pela manhã e via dor o dia inteiro, dor de pessoas chorando porque perdiam vários parentes e não podiam nem ver, e o cara dizendo que não era coveiro, e daí, e todas as outras coisas que ele fez, né? Então, é um momento muito crítico para nós, né, que estamos vivenciando, cara. Você ficar vivenciando isso é muito doloroso, é muito desesperador, porque não está nas nossas mãos uma solução. A gente não consegue sair ajudando todo mundo, a gente não consegue reverter isso de uma forma rápida, né? A nossa saída, graças a Deus, democraticamente, é votar. É isso que o nosso papel é esse, é votar. No Roda Viva, o Juca até me fez uma pergunta, e eu vou repetir a minha resposta. Quando eu vejo o Eduardo Bolsonaro falando nós estamos em guerra, e eu não estou em guerra com ninguém. Eu tenho certeza que nem vocês estão em guerra. Nós estamos querendo votar. Nós estamos esperando o dia da eleição para ir lá e apertar o botãozinho lá e acabar com essa história toda. Mas não é um botãozinho, não é um botãozinho que sai uma bomba atômica para destruir o país. Eles estão destruindo o país pouco a pouco, e acelerando essa destruição. E agora, eu estava vendo o professor Jesse falar, é exatamente aquilo. O pacote dele é manipulação. Quais são as armas do presidente Jair Bolsonaro para tentar reverter essa situação que ele está de 60% de rejeição? É manipulação. Mentiras, como sempre, fake news, como sempre, tentar desvalorizar os adversários, tentar desvalorizar as pessoas que falam, como nós estamos falando aqui, a realidade
Não é ninguém. Nós não estamos falando, eu não estou falando contra o Jair Bolsonaro, eu estou falando da realidade do que ele faz, né? Se ele estivesse fazendo outras coisas legais, a gente ia falar que as coisas estavam legais. Não, não são legais, nós estamos falando da realidade dos fatos, e ele realmente, as armas dele são armas de manipulação, armas de mentira, falando mentiras, e muita covardia, né? Muita covardia. Ataques, desvalorização, pressão. Ele tentou governar o país por muito tempo através do medo, que é uma linha normal de quem quer fazer uma ditadura, de quem não quer democracia. Se valorizar e comandar através do medo, assustando, fazendo terror com a população que é contra ele. Aqueles que são a favor, beleza, aplaude tudo que ele faz. Agora, aqueles que são contra, eles tentam colocar num papel de terror, de medo, para tentar calar e comandar o país. Só que isso já não funciona mais, né? Casão, bom dia. Parabéns pelos novos rumos aí. É isso aí, bola para frente. Casão, você sempre colocou as coisas de maneira bastante evidentes, claras, sem papas na língua, mas a mídia no geral. O papel ali desde a eleição de Bolsonaro, como é que você avalia? Você que é um homem experiente, aí, já trabalhou em vários lugares, teve agora 25 anos em uma só emissora, como é que você avalia o nosso papel como mídia no geral em relação ao governo Bolsonaro? Nós estamos aplaudindo demais, aplaudindo de menos, normalizando. Como é que a mídia está nesse jogo? Bom, você tem que dividir a mídia em diversas partes, né? Boa, tem a mídia bolsonarista, que essa daí faz propaganda de morte, né? Ele não compra vacina, os caras aplaudem e acham legal. Tem assassinato na Amazônia, desmatamento, garimpo ilegal, sem demarcação de terras, e os caras falam que é legal. Então tem o grupo da mídia que é bolsonarista, um grupo que aplaude a destruição. Eu não consigo entender como tem gente que aplaude a destruição, principalmente pessoas que trabalham com informação, aplaudindo a destruição do país. A segunda parte, tem uma grande parte da imprensa, mesmo de verdade, que surfa, né? Sabe? Tipo Medina, vai surfando, a onda vai, de repente teve aquela onda mesmo de mostrar tudo que ele estava fazendo de errado, criticar, bater o tempo todo, e agora a onda parece que está surfando para uma coisa mais mansa, né? Uma maré mais tranquila. Então tem parte da imprensa que fica surfando. Eu acho até essa parte da imprensa que surfa pior do que aquela que é bolsonarista e do que aquela que realmente se posiciona a favor do país. A favor do país. Aquela que surfa, você não sabe o que esperar dela. Você não sabe que lado que eles vão estar exatamente no momento crucial da definição do país. Então, quando você surfa, quando você olha uma mídia importante surfando, você fala, caramba, será que eles vão cair? Será que eles vão surfar até o fim? Que tipo de onda eles vão pegar? E isso me preocupa. A parte da imprensa que surfa me preocupa. Eu não me preocupo com aquela que é nítido, descaradamente, a favor da destruição, e muito menos aquela que nós fazemos partes, que é a da construção do país, reconstrução do país, proteção do Brasil mesmo. Então eu vejo uma parte, eu fico muito preocupado com a imprensa que surfa. Perfeito, Casão. Você diria que... Primeiro, deixa eu deixar claro aqui uma coisa, Vivian, Chico, todos que nos veem. O Casão, vocês viram que ele falou assim, faz tempo que eu não falo com o Chico, com o Juca eu falo frequentemente. O Casão me atrapalha uma barbaridade na minha profissão. Vocês não imaginam quanto. Porque eu não posso exercer a minha profissão por causa do Casão. Entendeu? O Casão é notícia para burro, menos para mim. Né? Que afinal não sou tão burro assim. Então, eu não posso. Né? Mas agora estamos aqui frente a frente, não há porquê, né, eu não tentar exercer minimamente a minha profissão. Você diria, Casão, que este surfar que você observa com muita cuidado tem a ver com um eventual começo de despejar financiamento publicitário em redes de televisão?
Cara, eu acho que tudo faz parte. O pacote de surfar, né? Quando uma pessoa, um grupo, uma mídia começa a surfar, você tem que analisar por que ela está surfando, porque como você vai analisar? Você tem que analisar o que estava acontecendo com ela tempos atrás, até tempos próximos atrás. Qual era o posicionamento dessas mídias há pouco tempo atrás? E por que, de uma hora para outra, começa a surfar? Né? Então, eu acho que tem interesses comerciais, interesses de colocar grana ali mesmo, né? Uma tentativa de calar a boca, talvez, uma tentativa de vamos diminuir a parada, sabe? Eu acho que o Bolsonaro ele é muito ligeiro em fazer coisas de comprar, né? Comprar, de tentar pressionar, de tentar calar. Ele tem várias artimanhas para isso, né? A família Bolsonaro é especialista em tentar deixar as pessoas acuadas, né? Acuadas. Ele faz isso muito bem, mas também ele faz muito bem o agrado para tentar mudar a cabeça da pessoa, pelo menos fazer surfar. Então eu acho que tem envolvimento, sim, de dinheiro para publicidade, sabe? Uma certa preocupação ou desgaste de ficar o tempo todo falando o que está acontecendo, né? Porque a mídia, na minha opinião, eu não sou jornalista, eu não sou formado, mas eu trabalho há tanto tempo nisso, principalmente na parte de comentário esportivo, e eu acho que a minha linha é essa, é relatar os fatos, né? Falar os fatos, falar a verdade. Pô, tá acontecendo isso e tal. E eu, sinceramente, eu não seria influenciado por nada. Não adiantava nem me pagar 75% a mais do que eu estou ganhando, que eu não ia mudar a minha ideia, né? Isso aí não é problema meu. Mas eu acho que, claro, que a mídia que surfa, ela tem algum favorecimento ali, né? Alguma coisa que está sendo favorável a ela para começar a surfar. Porque se não estava surfando antes, por que começa a surfar agora? Né? Isso aí eu estou falando no geral, hein? Estou falando numa mídia em geral. Não estou direcionando a TV Globo que eu trabalhava. Não é isso. Eu estou falando uma coisa completa, porque a imprensa que está surfando, ela está aumentando. Não sei se vocês estão percebendo que estão aparecendo mais surfistas aí. Surfistas então, da mídia. Casão, agora é curioso, né, Casão? Porque a gente passou meses ouvindo esta mídia dizendo que o Lula não podia sair às ruas. Que o Lula... Quero ver o Lula vir aqui na Avenida Paulista. Tem um lugar na Avenida Paulista que eu, se fosse o Lula, não iria mesmo, ali no conjunto Winston Churchill, onde tem a Jovem Clã. Embora lá também ele tenha maioria de votos. Não entre os que falam, aquelas bobagens que falam. Mas aí você vê o Lula em Salvador, um mar de gente. O Lula vai para Belém, um mar de gente. Ontem, na Cinelândia, um amigo que estava lá e para quem eu mandei, eu estava vendo a transmissão ao vivo, mas mandei para ele um WhatsApp dizendo, escuta, está com menos gente do que se esperava? E ele me respondeu, está insuportavelmente cheio, com uma vantagem adicional, que é interessante observar. Diz ele, nós somos minoria. Eu falei, nós quem, cara pálida? Nós, os mais velhos. É uma garotada entusiasmante, 95% de jovens. E o Lula não podia sair na rua, né, Casão? Então, a questão é óbvio que a realidade é outra, né? Tem as coisas a realidade do que se fala e tem a realidade real mesmo, aquela que é verdade, né? Então, como hoje é muito fácil você distorcer informações, é muito fácil você mentir, é muito fácil você fazer fake news, é muito fácil manipular. Hoje, a coisa mais fácil que tem no Brasil hoje é a manipulação. As pessoas manipulam com muita facilidade. E eu falo isso com toda a propriedade, porque eu fui um manipulador de primeira qualidade quando eu usava drogas. Eu era um manipulador profissional. Então, eu sei muito bem como funciona esse tipo de manipulação. É óbvio, é muito claro que a nação não quer mais isso. Nós não queremos mais família Bolsonaro mandando, né? Nós não queremos mais ver a destruição. A questão não é estar mandando. A questão, para mim, é a seguinte: estão destruindo. Né? Então, eu não quero ver a destruição de um país que eu amo, que eu nasci.
E não tem, é covardia ter uma comparação, como eu falei ontem no UOL, entre Bolsonaro e Lula, cara. É muito desproporcional, sabe? Chega a ser até perversidade da nossa parte comparar o Jair Bolsonaro com o Lula, que não tem a mínima condição de inteligência, de história, de ser político mesmo, de saber comandar uma nação. Não tem comparação, não dá para comparar. Então, isso que você está falando, tudo a multidão na rua, onde o Lula vai e tal. Cara, para mim não é surpresa nenhuma, eu tinha certeza que ia acontecer isso. Até porque o cara que está comandando, o Jair Bolsonaro, ele está ferindo a alma das pessoas desde quando ele entrou, né? Principalmente durante a pandemia. Cada vez que ele fazia tinha uma frase irônica em relação à pandemia, em relação às pessoas que estavam morrendo, era uma facada na alma dos sobreviventes daquela família, né? Todas as famílias do país, que foram muitas, que morreram mais de 650 mil pessoas, foram feridas na alma. E essas pessoas que estão feridas na alma, porque esse ferimento ele não vai cicatrizar, essas pessoas que estão feridas na alma, elas estão saindo na rua. Aquelas que foram feridas na alma diretamente mesmo, porque perderam pessoas queridas e ainda ouviram deboche do presidente da República, tem também o apoio daquelas pessoas sensíveis, que eu acho que nós fazemos parte delas, que também ficamos feridos na alma por ver a dor das outras pessoas e ver indignação com as falas macabras, né, do presidente durante a pandemia. Então, cara, quem está na rua, tem vários tipos de grupos na rua, Juca. É o seguinte, tem o grupo petista, que apoia o Lula sempre. Tem o grupo arrependido. Pô, por que eu votei nesse cara que está destruindo o país? E tem um grupo maior, o maior é o grupo dos feridos, o grupo dos sobreviventes, sabe? Esse grupo dos sobreviventes é a maior parte do país que está saindo na rua, que está gritando para tentar fazer justiça de uma forma democrática, que vamos votar em outra pessoa, né? Vamos ganhar a eleição. Nós não queremos armas, eu não compro arma. Armas, quem compra são as pessoas que são violentas e agressivas que fazem parte do outro lado, né? Nós não temos armas, nós temos o quê? A inteligência, a realidade dos fatos e a urna, o apoio ali, os números para você apertar. A minha arma principal é o voto, é votar, entendeu? Casal, eu queria puxar só um fio aqui na sua fala anterior. Juca, perdão, rapidinho. Você comentava da imprensa que está surfando a nova onda e tudo mais. A gente sabe que em grandes empresas de mídia existe, sim, a lei da mordaça, a gente precisa lidar com isso. Na sua opinião, se você se sentir confortável para falar, quais são as mídias, os players, os publishers que estão em cima do muro ou que já estão deliberadamente assumindo que estão do lado de Bolsonaro, que não falam de Guedes, como a gente tem comentado aqui? Quem são esses atores, Casão, na sua opinião? Olha, assim, primeiro, eu não acompanho muito redes sociais, tá? Eu sou muito distante das redes sociais. Então, eu não sei ali, no giro das redes sociais, qual grupo, qual site, quais pessoas estão surfando, né? As pessoas que são a favor dele, eu sei porque é nítido. Você olha, você cai logo na sua cara. Quem surfa nas redes sociais, eu não sei muito. Mas, por exemplo, na TV, por exemplo, eu acho que está tendo uma certa mudança de comportamento ou de ideias em algumas TVs. Eu acho que eu encaixo também a emissora que eu trabalhava, a TV Globo, nesse sentido. Eu não estou falando que eles mudaram de ideia, que eles estão aliviando, mas eu estou falando que começou um movimento de surf, né? Surfar é perigoso, surfar é muito estranho para nós que estamos assistindo, né? Mas surfar não significa que o surfista vai cair. Isso não significa. Eu estou só relatando uma percepção de mídias que começaram a surfar de uma hora para outra. Mas isso não significa que eles estão mudando de ideia, estão começando a apoiar uma coisa que eles estavam contra, ou mudando a realidade, ou tentando fazer como
a parte bolsonarista faz, distorcer informações ou diminuir as informações de quem realmente está combatendo esse governo. Mas o surf que eu estou falando é exatamente maré, sabe? Estava no alto, surfando, aí desce, aí fica no meio, sabe? Então a imprensa, uma boa parte da imprensa está começando a fazer isso. Eu não consigo te dizer claramente quais são aquelas que estão surfando. Eu consigo te dizer que eu estou percebendo um movimento inicial de surf em relação à política brasileira. Isso, para mim, está sendo muito claro. Eu não sei se esse surf vai evoluir, sabe? E realmente vão assumir a posição de ficar surfando dentro de um período de eleição importante do país. Mas que começou o movimento de surf, começou. Eu acho que isso é perigoso para todo mundo, né? Principalmente para aqueles que estão participando desse surf, mesmo sem querendo estar, entendeu? A condição você faz parte de você é contratado por uma empresa e essa empresa começa a entrar no movimento de surf durante as eleições, e o que você vai fazer? Você é contrário, você coloca suas opiniões, mas as suas opiniões começam a não ter eco, né? Esse é o primeiro passo para você perceber que o surf começou. Boa, Casão. Casão, você foi muito forte, estava lá, muito presente na campanha das diretas já em 84. Agora temos essa campanha contra Bolsonaro que, de certa forma, lembra a campanha das diretas, né? Eu queria saber que paralelo você traça e como usar, por exemplo, aquele poder de mobilização, aquela força, aquela boniteza toda, simbólica e para valer da campanha das diretas, agora, nessa frente ampla contra Bolsonaro. Então, primeiro assim, eu acho que o momento atual ele é muito pior do que aquele momento que nós estávamos lutando pelas diretas. Muito pior. É incomparável aquela situação do começo dos anos 80 com o que nós estamos passando há 4 anos, 5 anos aqui. É incomparável. Mas eu acho que assim, a relação que eu posso fazer assim, em 84 nós fizemos a direta já. Agora, em 2022, nós temos que ir direto já, sabe? Nós temos que ir direto já, entendeu? Direto ao que nós queremos, direto às urnas e votar certo, direto aos movimentos. Quando tiver condições de fazer movimentos, como está sendo feito toda hora que o Lula aparece, o que eu digo direto é ir lá sabendo o que quer, é ir lá direto, sabe? Tendo consciência completa do que você está querendo mesmo para o país. É mudar o país? Então vamos direto a esse ponto. Eu acho que não é um momento de ficar enrolando ou dando voltas para chegar a um ponto comum que a grande maioria do país quer. Não, é direto, sabe? O que é direto? Direto é assim, eu no meu caso, eu sou muito direto. Eu sou contra o governo Bolsonaro, vou ser contra o governo Bolsonaro até a minha existência. E vou votar num partido que eu sempre votei, que é o PT. Eu sou direto. Eu acho que a questão é essa. Quando eu falo direto já, é você chegar e falar realmente o que você vai fazer. Não é ficar, não, vamos ver, o voto é secreto. Para mim, o voto não é secreto nada. Nesse momento, não tem que ser secreto nada. Não tem nada secreto. A única coisa secreta que tem é o orçamento secreto. A nossa opinião não pode ser secreta. Boa, Casão. Eu já discordo do Casão nesse aspecto. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Eu não vou votar no PT, eu não vou votar no Lula, eu vou votar no Alckmin. Eu quero deixar isso claro para o nosso público, para que não haja nenhuma confusão. Mas isso que o Casão está dizendo, em última análise, Casão, é o que é a pura verdade. Né? É uma velha frase, né, de um velho filósofo alemão, né? Substituir a crítica das armas pela arma da crítica. É o que nós fazemos, e eu acho que é esse o nosso papel, né? E de ter um entendimento do que o que nós estamos opondo nesse momento é a barbárie que vigora contra a civilização que a gente quer de volta. É tão simples como isso, e aí não cabe dúvida. Né? Não cabe dúvida. Não cabe dúvida. Então, quando alguém contrapõe Lula e Bolsonaro, extrapola o campo da opinião. É notícia falsa. É notícia falsa. Sim. Um não é o oposto do outro. Não há como comparar.
Né? Não tem comparação. Então, claro, isso. Né? E aí entra, o Juca, o que o Cazão expôs muito bem, que é essa falsa simetria, né? Alguns órgãos de comunicação que ficam tentando fazer essa falsa comparação, essa falsa simetria, que é um desserviço sem tamanho a essa altura, né? Não, pois é, porque aí você entra no campo da fake news, né, o Chico? Eu admito, né? Vamos falar, a gente aqui fala as coisas com seus nomes. Quando o jornal O Estado de São Paulo se diz contra o Lula, eu admito. Quando o jornal O Estado de São Paulo diz que o Lula é o extremo oposto ao Bolsonaro, que o Bolsonaro é extrema-direita, e o Lula é extrema-esquerda, é mentira. Porque o Lula nunca foi extrema-esquerda, o Lula nunca foi extremista, o Lula é um conciliador por natureza, é isso que ele é, com uma posição progressista no sentido de que o Lula não quer ver brasileiro com fome, porque o Lula diz que vai pôr os pobres no orçamento de novo, porque o Lula tirou o Brasil do mapa da fome. Aí você pode dizer, isso não me basta, eu acho pouco, eu acho que ele é irresponsável fiscalmente. Vamos discutir. Agora, não diga que o Lula é o oposto do Bolsonaro. O Lula em nenhum momento pôs a democracia brasileira em risco. O Lula jamais elogiou um torturador. O Lula jamais falou, ai, estou com Covid. Não, aquilo que o Cazão também demonstrou, né? Ao dizer, esse cara feriu a alma do brasileiro, a alma das famílias que perderam entes queridos. E todos nós perdemos entes queridos. Cazão perdeu, eu perdi, na imprensa nós perdemos. Né? Enfim, não é possível fazer essa comparação. Aí é fake news. E um jornal não tem o direito de fazer fake. Que a Jovem Clã faça, vive de fazer. Mas o centenário, mais que centenário, o jornal do Estado de São Paulo não pode fazer isso. Perfeito, Juca. Mandou bem demais. Cazão, a gente tem um comentário aqui da nossa audiência para você. A Solange Sampaio Fiorini diz o seguinte: Casagrande saiu da Casa Grande e fala tudo no ICL. Aqui no ICL pode, Cazão. Não, na realidade, eu vou ser bem sincero, eu sempre pude. Nunca chegaram para mim na TV Globo assim, não pode falar isso, não pode aquilo, para com isso. Nunca falaram nada para mim em 25 anos. Nunca falaram nada. As coisas foram mudando. E a mudança, eu acho que quem fica muito tempo num lugar é muito perceptível a mudança, né? A mudança de direção, a mudança de linha, de conduta, de pensamento, de ideias, é muito nítido. Então, para quem começou lá em 97 e chegou até 2022, eu fui vendo uma certa transformação com o tempo. E eu não estou falando que essa transformação é certa ou errada. Ela é simplesmente uma transformação que acontece naturalmente em quase todas as empresas ou em todas as empresas, tá? E aí as coisas modificam. Como eu falei na entrevista esses dias aí, a minha percepção de que a coisa estava mudando para o meu lado é quando parou de ter eco as coisas que eu falava ou parou de ter pessoas que falavam, né, direcionadas aos mesmos tipos de posições ou colocações que eu tinha. E aí eu também não condeno, eu acho que não tem como condenar uma transformação, cara. As coisas mudam. Estava de um jeito por muito tempo, agora é de outro jeito. Ponto. Não tem o que discutir. Eu fazia parte, eu era uma peça muito importante para a empresa durante muito tempo e hoje já não sou tão importante assim. E aí, para mim, também já não estava sendo tão importante assim estar lá. Né? Então, é por isso que eu falei com muita sinceridade e repito, foi bom para os dois lados, foi um alívio para os dois lados. Eu acho que eles não suportavam mais, principalmente em ano de eleição, esses meus posicionamentos políticos, que não era de graça, quero deixar claro, como eu falei ontem no UOL, não começava uma partida Corinthians e Palmeiras e eu entrava. Não, eu sou contra o governo Bolsonaro. Nunca fiz isso.
Era sempre em cima de contexto. Tinha que ter um assunto, tinha que ter um porquê, tinha que ter uma pergunta, uma direção para que eu falasse aquilo que eu falo, né? Meus posicionamentos. Mas aí eu comecei a ver um silêncio, né? Um silêncio. E aí, cara, eu já tinha passado da linha, quer dizer, eu já tinha mostrado a minha cara. Não dava mais para voltar. E nem eu iria voltar, porque eu não tenho. Eu sou muito convicto das coisas. Eu não estou falando que eu sou certo. Eu estou falando que eu sou convicto. Eu posso errar com convicção. Né? Eu acerto com convicção e erro com convicção. Mas uma coisa que eu tenho é coerência e convicção das coisas. Então, não daria mais para a gente ter um relacionamento. Mas, cara, o Juca sabe muito bem, porque, inclusive, foi o Juca e o Trajano que falaram para mim, vai, que é a melhor empresa em 97, e fui, e realmente constatei que era a melhor empresa do país mesmo, sempre foi. Para quem trabalha ali, tem as suas restrições, diminui o seu espaço, diminui um pouco, o seu mundo fica um pouco menor, né? Você fica meio que dentro de uma bolha, mas aquela bolha te oferece tudo, cara. Aquela bolha te paga em dia, aquela bolha me deu segurança quando eu fui internado, aquela bolha sempre me apoiou nas coisas que eu me posicionava. Então, o que aconteceu é simplesmente isso. Chega um momento que começa a ter uma incompatibilidade. E aí, cara, o que acontece quando você está casado e começa a ter incompatibilidade e o relacionamento com a sua mulher não funciona mais? Senta, conversa, vamos tentar fazer terapia? Não foi o caso, nós não fizemos terapia, nós fomos para o divórcio. Muito bem, Casão. Realmente são relações, acho que você explicou muito bem, né? Sempre tem os dois lados, a gente passa por um momento e quando chega nesse momento de separação, a gente tem que ser bastante justo. Eu queria só aproveitar um comentário que o Eduardo Moreira fez no começo do programa. Ele falou muito de um dos comentaristas da Globo e da Globo News de economia, enfim, que não pode falar de bancos ou que fala deliberadamente a favor de bancos. E como a gente está nesse tema, me perdoa, mas eu queria te perguntar se esse tema de bancos ou de economia era alguma coisa para você especificamente proibida, se você tinha liberdade, se você poderia falar sobre isso ou... Assim, eu acho que sim, mas eu nunca entrei nesse assunto. Não é a minha praia. Eu tenho uma outra direção, né? Eu tenho outro tipo de comportamento. Então, eu nunca entrei nesse tipo de assunto porque não é a minha praia mesmo. Nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça. Eu sou mais aquele cara, sabe? Cidadão brasileiro que é contestador, que vai para a rua, que vai querer fazer movimento, sabe? Que se posiciona. Essa é a minha característica. É assim que eu cresci, é assim que eu sou, é assim que eu vou viver a minha vida toda. Eu só queria deixar uma coisa clara, né? Porque fake news, distorção de informação, começam a fazer jogo. No meu caso com a Globo, nós terminamos, e eu não sou uma vítima, vou deixar bem claro, não sou vítima de uma demissão ou de um isolamento. Não sou vítima. E nem a TV Globo também me traiu, ou eu traí. Não teve nenhuma situação como isso. Muita gente me pergunta assim, o que aconteceu de fato? Qual foi o ponto que vocês resolveram romper? Né? A Globo ir para um lado, você para o outro. Não aconteceu nada. Não teve nenhuma coisa no que fala assim, a partir daqui não deu mais. Não teve nada disso. Foi realmente uma transformação lenta, mas que a transformação foi indo por um caminho que não era mais o meu, entende? Então, perfeito. Não tem briga, não tem traição, não tem vítima, não tem nada. Sabe? Olha aqui, eu sei que está terminando o nosso papo, Vivian, não quero te atropelar, mas te atropelando, quero dizer o seguinte, um depoimento de quem conhece Walter Casagrande Júnior desde 1981, portanto, há mais de 40 anos. Existem pessoas puras no mundo, puras. Talvez como Casagrande, mais do que Walter Casagrande, não. É isto. Isto que você está vendo é exatamente Walter Casagrande Júnior, a pureza em pessoa. E viva a pureza. Viva a pureza. E a gente não duvida disso, viu, Juca? De jeito nenhum. E Casagrande, eu queria agradecer muito a sua participação no ICL. Você está aqui, ter a coragem de colocar tudo isso que você colocou para a gente. É realmente uma honra
te receber aqui. A gente que acompanha toda a sua carreira e a sua fala, a gente sabe da importância que ela tem. Muito obrigada, eu espero que você volte outras oportunidades com a gente. Foi muito bom, viu? Obrigada. Eu que agradeço o convite, foi bem bacana, principalmente no meio de amigos e pessoas que me conhecem, né? Sabe a minha essência, é muito mais fácil de conversar. E aí você pode convidar, porque agora, como eu diria o Renato Russo, que eu já falei outro dia, por enquanto, eu tenho todo o tempo do mundo. Boa, Casão! Olha só que coisa boa.